Ao longo da história, vários economistas e cientistas políticos se ocuparam em responder uma só pergunta: o que faz um país ser rico? Será que existe alguma prática, alguma condição que explica a disparidade econômica entre um país e outro? Porque repare, responder essa pergunta pode ser bastante útil, já que assim poderíamos entender o que fazer para melhorar o mundo à nossa volta. E acredite, o que não faltam são teorias e estudos para explicar esse fenômeno. Alguns colocam como responsável pelo enriquecimento a firmeza das instituições, ou seja, quantas organizações públicas são confiáveis e justas. Já outros afirmam que a cultura é um fator muito importante, inclusive relacionando com religiões que valorizam os princípios de prosperidade e lucro. Todas essas e outras propostas levantam vários questionamentos e implicações, mas tem uma teoria em particular que parece bem mais simples do que essas que foram apresentadas. Essa teoria, como você já viu no título, tem a ver com o fenômeno atmosférico, a temperatura. Quando você pensa em países ricos, quais países te vêm à mente? De modo imediato podem surgir nomes como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul e etc. Agora, se eu te pedisse para pensar em países pobres, quais você nomearia? De modo generalista, talvez alguns países africanos, como Congo, Sudão, Etiópia, ou até alguns vizinhos nossos, como Bolívia, Equador, Guianas e etc. De modo geral, parece haver um certo padrão aí. Será que países mais próximos à linha do Equador realmente têm a tendência a serem mais pobres? Será que a temperatura está diretamente ligada à formação da riqueza ou é apenas uma coincidência? Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Panorama e hoje vamos analisar a teoria da riqueza relacionada à temperatura. Para analisarmos se essa teoria é realmente verdade, precisamos conhecer as realidades de diferentes locais do mundo. É importante dizer que não existem estudos relevantes sobre o assunto e o pouco que é defendido nos leva a resultados bastante inconclusivos. Então, como não existe um estudo categórico que defenda essa teoria, vamos nós mesmos dar uma volta ao mundo e analisar diferentes países. Essa teoria parece funcionar bem com a maioria dos países europeus, mas não todos. Por exemplo, a Alemanha, França e Reino Unido são realmente países ricos, mas a Rússia é bem mais fria que esses países, então segundo essa ideia a Rússia deveria estar pelo menos no top 3 mais ricos do mundo, o que não é verdade. Alguns podem até dizer que a Rússia passou pelo comunismo e por isso ficou travada economicamente, mas é importante lembrar que antes mesmo da União Soviética a Rússia já era um país bastante pobre e desigual. Agora vamos para o Oriente Médio, uma região predominantemente calorosa. Ali temos os países dos sheiks, estamos falando do Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que abrigam cidades como Dubai, Abu Dhabi, Doha e etc. Mesmo assim, não muito distantes dali, existem países como Paquistão, Iraque e Jordânia, zonas bastante conflituosas e precárias com baixíssimo IDH. Até mesmo a riqueza dos países do Oriente Médio pode ser questionada, já que muitos analistas acusam esses países de serem bastante desiguais economicamente falando. Falando da Ásia e Oceania, podemos observar, por exemplo, o caso da Índia e Bangladesh, áreas que possuem altas temperaturas e também possuem um baixo IDH. Já a China concentra grande parte da sua riqueza na zona temperada e subtropical, locais onde as zonas econômicas especiais estão instauradas. Na Austrália, as cidades mais ricas como Melbourne, Canberra e Sydney se localizam ao sul, bem distante da linha do Equador. E para fechar, vamos para a África e Américas, talvez as grandes estrelas dessa análise. Se levarmos em conta somente o PIB nominal, percebemos que a grande maioria dos países próximos à linha do Equador são realmente muito pobres, como Níger, Congo, Suriname, Nicarágua e etc. No continente africano, se observarmos bem, os países mais ricos são os mais afastados do centro do continente, como a África do Sul e o Egito, por exemplo. Mas não podemos esquecer de Botsuana, destaque aqui do canal, que tem uma temperatura média anual de 28 graus, mas está desenvolvendo rapidamente a sua economia. Na América, países muito quentes como Guatemala, Equador, Bolívia e Peru, por exemplo, são só alguns dos países mais pobres do nosso continente, enquanto os mais ricos como Canadá, Chile e Uruguai, por exemplo, permanecem com os maiores índices de desenvolvimento humano. Como podemos observar, grande parte dos países ricos realmente ficam nas zonas mais temperadas, mais frias, mas mesmo assim existem várias exceções. E quando uma regra tem muitas exceções, ela deixa de ser regra. Agora vamos olhar para o nosso país. Será que ele também se encaixa nessa tendência? Bem, de modo bastante resumido, sem entrar muito a fundo nos dados. Todos nós sabemos que os estados brasileiros com melhores IDHs estão mais embaixo, nas regiões Sudeste e Sul. Tirando o Distrito Federal, os melhores índices pertencem aos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, enquanto as zonas mais quentes, como Maranhão, Amapá, Piauí e Paraíba, figuram entre os estados com menos desenvolvimento da federação.
Já percebemos que essa teoria apresenta várias lacunas que nos fazem refletir bastante sobre a geração de riqueza ao redor do mundo. Mas como vimos, temperaturas baixas não são garantias de riqueza, e nem temperaturas altas são sinônimos de pobreza. Então será que tudo isso é mera coincidência? Bem, na verdade, não exatamente. A grande falha nessa teoria está na confusão entre dois termos, correlação e causalidade. Um clássico exemplo é da venda de sorvetes, que está fortemente relacionada com a taxa de afogamentos anual. Como é óbvio, os sorvetes não causam afogamentos, nem afogamentos aumentam as vendas de sorvetes, mas ambos eventos acontecem em maior proporção no verão, período do ano que muitas pessoas estão mais dispostas a dar um mergulho no mar e tomar um sorvete. Só porque muita gente toma picolé no verão, não quer dizer que esse picolé vai afogar alguém. Correlação não é causalidade. Agora, se nesse exemplo do sorvete o verão é o elemento que relaciona os dois eventos, qual é o fator que pode relacionar a temperatura e a riqueza? A resposta pode ser explicada se fizermos uma viagem aos Estados Unidos, momentos antes da Guerra de Secessão Americana. No ano de 1860, os Estados Unidos se preparavam para o seu maior conflito interno, a Guerra Civil Americana. O país, que era muito menor do que é hoje, se dividia em dois grandes grupos, os Confederados ao sul e a União ao norte. A guerra eclodiu por uma série de motivos, mas o maior deles, sem dúvida alguma, foi a escravidão. O contraste entre o norte e o sul era muito evidente. Enquanto no sul havia o predomínio de grandes fazendas e áreas agrícolas com mão de obra escrava, o norte tinha maiores cidades, mais recursos econômicos, uma população quase 4 vezes maior do que a dos estados do sul, além de uma indústria e infraestrutura interna melhor e mais eficiente. Em resumo, enquanto os estados do norte desenvolveram uma economia mais industrial e maior infraestrutura financeira, o sul, devido ao clima favorável, permaneceu com a atividade extrativista. O caso dos Estados Unidos pode servir como uma boa análise para entender a relação entre a temperatura e desenvolvimento humano. Áreas com clima favorável para o plantio e criação de gado tendem a permanecer dependentes dessas atividades, enquanto áreas com recursos escassos e baixas temperaturas tendem a estimular o comércio e as relações de trocas como forma de compensar a falta de recursos. Não é à toa que os estados mais desenvolvidos dos Estados Unidos se encontram nas áreas mais frias do país, ao norte. Essa teoria da relação entre temperatura e geração de riqueza é muito perigosa, pois ela abre muitos precedentes para interpretações erradas, para não dizer outra coisa. Acreditava-se há não muito tempo atrás que a Europa, por ter um clima mais frio, estava destinada a controlar a África justamente devido a seu desenvolvimento, como esses países estivessem fadados ao extrativismo, que não é verdade. Aqui no canal Panorama nós temos vários vídeos que comentamos sobre países africanos, como Botsuana, Ruanda e Maurício, por exemplo, que mostram claramente que temperatura não é condicionante ao desenvolvimento econômico. Tô deixando a nossa playlist África no card na descrição para você dar uma olhada, tá bem? Uma das teclas que nós mais batemos aqui no Panorama tem a ver com a dependência dos recursos naturais e como isso pode se tornar um verdadeiro desastre para qualquer economia do mundo. O Brasil, por exemplo, sempre foi conhecido como a terra em que se plantando tudo dá. E esse excerto nada mais é do que uma pequena parte da carta de Pero Vaz de Caminha quando chegou às nossas terras. O solo fértil, o clima propenso ao plantio, as riquezas hídricas do nosso território foram todos fatores que tornaram o nosso país refém da sua própria bênção, que são os recursos naturais. Passamos pela industrialização de maneira tardia, não modernizamos o nosso setor financeiro e optamos pelo planejamento central para controlar um país de proporções continentais. A temperatura, com certeza, não foi a culpada. Se olharmos novamente para os países que observamos no início do vídeo, é possível chegar a uma conclusão que talvez seja suficiente, pelo menos para explicar de modo geral a relação entre temperatura e geração de riqueza. Países mais quentes são mais propensos à dependência da extração de matérias-primas, do plantio, da criação de gado, enfim, do extrativismo. Já no caso do Oriente Médio, por exemplo, que é tão quente que não permite a atividade agropecuária, outra carta entra em jogo: o petróleo. Por mais que seja uma atividade de extração, a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes possuem economias bastante livres e desburocratizadas, que já não dependem tanto do petróleo como a Venezuela, por exemplo, que não diversificou sua economia. O setor tecnológico, bancário e turístico no Oriente Médio tem sido alvo de grandes investimentos porque eles sabem que o petróleo não é um recurso infinito. Enfim, temperatura está longe de ser o fator que define a riqueza de um país, mas sim o comércio, as trocas entre indivíduos, o ambiente propício a inovações. Dos países que foram citados, todos eles de alguma forma se encaixam nessa análise, seja por ser um país fácil e livre, ou pela via contrária, burocratizado, travado, dependente de recursos naturais. Como falado no último vídeo sobre a economia do Canadá, é aquele famoso ditado:
Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E a verdade é que grande parte desses países mais pobres preferem manter sua economia dependente de algum recurso ao invés de se abrir para o mundo e facilitar os investimentos. O problema não é ter recursos naturais, mas sim achar que eles são a garantia de funcionamento de uma economia. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve aqui no canal para não perder vídeos novos, e falando nisso, vou deixar aqui 2 para você escolher qual assunto te interessa mais. Muito obrigado e até a próxima!